Glória a Deus. Deus abençoe. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Antes de começar, eu quero convidar aqui o nosso pastor Isaac, para fazer uso do microfone aqui e receber. Temos visitas, temos irmãos que cooperam conosco e o pastor Isaac vai dar o bem-vindo a vocês. Quero com alegria cumprimentar todos os alunos da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tudo bem com os irmãos? Estamos reunidos nesta manhã com muita alegria para ouvir mais um ensinamento, algo maravilhoso da parte de Deus para os nossos corações. E também a nossa alegria em poder receber os nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Está o irmão Cairo e a esposa Camila. Eles são filha, da irmã Elisandra. Está ali nossos irmãos. Cadê o Cairo? Glória a Jesus. Alegria ter vocês conosco. Também a irmã Rosa, que é a mãe da irmã Elisandra. Que bênção. E tia, família reunida no melhor lugar, a casa do Pai, e nós vamos aprender coisas boas aqui nesta manhã. Também está conosco o irmão João Batista. O irmão João está sentindo no coração, daqui a pouco estaremos todos juntos aí como membros da Assembleia de Deus de Monte Carmelo, né, irmão João? Bênção de Deus. Tem mais alguém cooperando conosco? Dê um sinal. Está lá nossa irmã, a irmã Marilza cooperando conosco. Tem mais alguém? Meus irmãos, vamos de pé, dar aquele bem-vindo bem alegre. De fato, estamos felizes com a presença dos nossos irmãos. Que diremos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lá na nossa sede a gente diz assim, fala, Luciano. Volte sempre e traga mais um. Jesus vos ama e nós também. Amém ou glória. Deus abençoe o Senhor, pastor Isaac. Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, estamos hoje com a lição de número 3, que traz o título Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Essa manhã, como toda manhã em que nos reunimos, é uma manhã única. Aleluia. Toda oportunidade que temos, agora ficou bom, de estarmos na casa de Deus, ela é uma oportunidade única, ela é uma oportunidade ímpar. E sendo uma oportunidade única e ímpar, ela traz alegria aos nossos corações. Eu sempre afirmo a todos que muitos reis, muitas rainhas, condes, condessas, barões, baronesas, pessoas ricas, famosas, influentes, vieram a essa terra, nasceram, tiveram uma vida maravilhosa. Mas essa oportunidade que foi proposta a nós nessa manhã, elas não tiveram, que é a oportunidade de aprender um pouco da palavra de Deus. Nós estamos em um ambiente de escola, é uma escola bíblica, onde nós vamos abordar o tema do Apocalipse.
em sua lição número 3, que traz uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Nós vamos percorrer lentamente o material que nos é dado, que é o material teológico das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. O que estudamos aqui é fruto de um trabalho feito com esmero ao longo de muitos anos. Não foi eu que escrevi, ou não foi um outro aventureiro que escreveu, não. É um material da escola da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Portanto, é um material pesado, original e oficial desta igreja, que visa me ensinar e te ensinar verdades sem mistura, verdades sem heresias do tão famigerado livro de Apocalipse. Ao falarmos Apocalipse, já se cria na nossa mente, no nosso cérebro, um mecanismo de defesa. Ixi, é o fim do mundo, é a besta, é o anticristo, é destruição, é ruína. Quando, na verdade, o livro do Apocalipse, em sua maior parte, ele contém mensagens maravilhosas de Cristo que morreu na cruz para a igreja que somos nós. Introdução. Nesta lição, veremos que, nas mensagens à igreja da Ásia, Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje. Diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependentes do Espírito Santo. Quando um dos nossos irmãos quiser trazer um pouquinho de água para Fernandinho, agradeço muito. Tópico 1. Quem tem a revista pode acompanhar comigo. Já vamos entrar na lição. Tópico 1. A mensagem profética. Na lição anterior, tivemos nosso primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e versículo 11. Nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, Jesus, aquele que tem na sua mão destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Apocalipse 2:1, traz uma mensagem direcionada a cada uma delas. Devemos lembrar que, nos momentos finais de seu ministério terreno, Jesus disse que estaria sempre com sua igreja. Mateus capítulo 28, versículo 20. Veremos, portanto, nas mensagens às 7 igrejas, o cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos. Meus amados irmãos, aqui na introdução do tópico 1 é nos informado que os que estavam na lição anterior tiveram o seu primeiro contato com a informação de que o livro de Apocalipse cita 7 igrejas. E estas 7 igrejas, elas são um símbolo da igreja atual dos nossos dias. Deus abençoe. Muito obrigado. O livro de Apocalipse, ele cita 7 igrejas. E essas 7 igrejas existiram de fato, de verdade. Não é uma linguagem alegórica da Bíblia, não é um sentido figurado aqui. Estas 7 igrejas, elas existiram. Estas 7 igrejas foram visitadas por Jesus Cristo através de seu Espírito Santo. E tinham pessoas reais habitando ali. Então nós vamos nos deter um pouco já neste tópico e vamos falar minuciosamente de cada uma dessas 7 igrejas. Essas igrejas estavam localizadas na Ásia Menor. A Bíblia diz que são igrejas da Ásia Menor. Como o planeta ainda é o mesmo, o que a Bíblia chama de Ásia Menor é atualmente conhecido como Turquia. Então, todas as vezes que você lê lá na Bíblia
Ásia Menor, Ásia Menor, Ásia Menor. Onde é que fica essa região no planeta? É compreendida com todo o território turco. Então você procura um mapa aí no seu celular, ou no mapa da sua Bíblia, ou em casa, e você vai lembrar que nessa manhã você aprendeu que a Ásia Menor da Bíblia é a atual Turquia. Louvado seja Deus por isso. Então as igrejas da Ásia Menor são 7, as que foram escolhidas por Deus. Tinham tantas outras mais, tinham outras que poderiam estar nesse rol aqui. Poderia ser até um número mais elevado do que 7 igrejas, mas Deus, ele tem um mistério com o número 7. O 7 na Bíblia, como foi ensinado anteriormente a nós aqui, pelo outro professor que me antecedeu no domingo passado, Deus, ao escolher 7, ele estava nos falando de uma totalidade plena, de algo acabado. Quando ele escolhe 7, ele aponta as qualidades das 7 e aponta os defeitos também dessas 7 igrejas. Quando olhamos para a igreja de hoje, nós juntamos todas as 7 em um rolo só, e as qualidades dessas 7 igrejas, elas existem na igreja de hoje. E os defeitos dessas 7 igrejas juntos, eles também existem na igreja de hoje. Fernando, como assim defeito na igreja? A igreja é formada por pessoas que buscam uma constante melhoria, que buscam ser melhor a cada dia. Nós ainda não somos perfeitos. Temos erros, temos falhas, mas o importante é entender que o dono da igreja, que aquele que morreu na cruz do Calvário, que vai à frente da igreja, esse não tem defeito. Alguém, às vezes, se sente escandalizado por tanta polêmica no meio evangélico. Às vezes alguém se afasta de entender o que é a Bíblia, porque muitos estão trazendo escândalo para dentro da igreja. Mas a própria Bíblia ensina que a pessoa que quer se achegar a Deus, ela não deve olhar para o homem, ela deve olhar sim para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, e ele é o varão perfeito. Não errou, não erra e não vai errar, porque é imutável. Glorificado seja o nome de Jesus. No tópico 1.1, nós já vamos conhecer estas igrejas. O tópico 1.1 diz assim: por que 7 igrejas da Ásia? Eu já abordei isso aqui com os irmãos. O número 7 na Bíblia fala de perfeição e completude. Isso nos faz entender porque não temos uma mensagem 2 ou 10 às igrejas da Ásia. Onde o número 7 aparece no Apocalipse, em geral, temos uma revelação ou uma lição divina a ser aprendida. Devemos lembrar que o Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Sendo assim, vemos que estas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a história, em todo o ciclo de sua existência. Desde a sua fundação no dia do Pentecostes até o arrebatamento na volta de Jesus. Essas mensagens mostram Cristo falando com a sua igreja e em todo esse tempo e ciclo. É reconfortante sabermos que servimos a um Deus que não nos esquece e que sempre cuida de nós. Salmo 86, versículo 15. O comentarista aqui no tópico 1.1, você que está de posse da sua revista, aí no tópico 1.1 você consegue achar comigo no início o comentarista falando que o número 7 na Bíblia, como eu disse agora há pouco, ele é um número que nos traz perfeição. Na lição passada foi abordado vários assuntos em relação à perfeição unida com o número 7. Eu quero trazer uma que não foi abordado ali naquela ocasião. Em Gênesis capítulo 4, versículo 26, a Bíblia Sagrada nos mostra
que até o momento o homem oferecia sacrifício a Deus. Caim foi lá, ofereceu sacrifício. Abel foi lá, ofereceu sacrifício. Deu no que deu. Os outros vinham e ofereciam sacrifícios também. Mas aí nasceu um moço com o nome de Sete. E Sete teve um filho e deu a esse filho o nome de Enos. Então foi em Sete e em Enos que se começou a proclamar o nome do Senhor. Até então era uma adoração calada, era algo pessoal. Por exemplo, eu ia lá oferecer sacrifícios a Deus e eu o adorava ali, mas eu não tinha o interesse de pregar para o meu vizinho, eu não tinha o interesse de pregar para o meu colega de trabalho, eu não tinha interesse em mostrar para as pessoas que eu adorava a Deus. Mas em Sete, em Enos, a coisa muda. Agora a Bíblia diz que aqui começou-se a proclamar o nome do Senhor. Então nós podemos dizer em suma que Enos, o filho de Sete, foi o primeiro pregador que a Bíblia Sagrada cita. Continuemos. O número 7, ele está em todos os lugares. O arco-íris, com suas cores primárias e maravilhosas, estão com o 7 incluído ali. E tantas outras coisas mais. 7 dias da semana, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Tantas outras coisas que foram citadas aqui que eu poderia citar, mas não vou citar para não repetir o assunto que já fora tratado anteriormente. A Bíblia diz que aonde o número 7 aparece no livro de Apocalipse, em geral ele tem uma revelação ou uma lição para nos ensinar. No tópico 1.1 propriamente, quando o número 7 apareceu, nós temos uma lição para aprender de Deus. E nós vamos adentrar nessas lições agora. Tópico 1.2. Por que estas igrejas? Pode acompanhar comigo aí no 1.2 na revista. Havia naquele tempo outras igrejas naquela região, como Colossos e Hierápolis. Mas Jesus escolhe Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque aquele que João viu com os olhos como chama de fogo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que mostra a sua onisciência, viu nessas igrejas características presentes nas muitas igrejas locais em todo o mundo, ao longo da história do povo de Deus nessa terra. Sua onisciência fortalece nossa fé e nos consola, sabendo que nesse exato momento, em mesmo diante de maiores provações, Cristo sabe, conhece e nos socorre. Tenha sempre em mente, Cristo sabe, Cristo conhece, Cristo socorre. O comentarista, ele cita 7 igrejas, e ele nos diz o seguinte, que todas as vezes que uma igreja é citada, Jesus, ele tem um padrão. O padrão dele segue 2 passos. Primeiro passo, ele elogia. Segundo passo, ele traz uma crítica construtiva, tá? Cristo jamais vai fazer uma crítica destrutiva. Cristo jamais vai fazer uma crítica que você não possa absorver e tomar uma atitude de uma mudança positiva em relação à Bíblia Sagrada. Então Cristo, sendo educado primeiro no padrão dele, tá? Não é no padrão do homem, não. O padrão do homem é chegar com os 2 pés no peito e destruir a sua vida por causa dos seus erros, né? Te cancelar, te destruir, dizer que você não presta mais para nada, enfim. Cristo não, ele tem um padrão. Ele chega primeiro e faz um elogio. Depois ele faz a crítica. Então, a partir desse padrão de Cristo, nós vamos conhecer 7 igrejas. Conhecer o elogio que Cristo fez a cada uma e a crítica que Cristo faz também a cada uma quando é necessário.
mas tendo sempre em mente que essas críticas a essas 7 igrejas, elas são críticas para a igreja de hoje. Então, quando eu estiver lendo a crítica de determinada igreja, você aproveita o momento para fazer uma introspecção, porque você é a igreja de hoje. Você vai fazer uma introspecção, você vai se autoanalisar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, tá? É você que se examina. Se tem alguém te examinando, se tem alguém te medindo, se tem alguém te julgando, está fora da palavra de Deus. E a Bíblia diz que só Deus pode nos julgar. A primeira igreja que é citada, lá da Ásia Menor, é a igreja de Éfeso. Vamos então ao elogio feito à igreja de Éfeso. Eu conheço o teu trabalho, isso tudo Jesus falando. Eu conheço o teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança, eu conheço que você não tolera pessoas más, eu conheço que você tem suportado o sofrimento de Cristo, e eu conheço que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Nicolau, para quem às vezes sabe e esqueceu, ou quem não sabe, ele é citado no livro de Atos e ele é um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Ele não gostou muito do que ele viu dentro da igreja e ele se desviou, fundando assim o nicolaísmo, que pregava, entre tantas outras coisas, um sincretismo religioso aonde o homem também deveria alcançar a felicidade nessa vida através do prazer a qualquer custo, seja da esbórnia, seja da luxúria ou seja da bebedice. De qualquer forma de prazer no nicolaísmo era válido. Veja bem, que escândalo, um ex-diácono da igreja pregando esse tipo de doutrina. E Jesus, então, falando à igreja que estava na cidade de Éfeso, ele fala: olha, eu conheço que aí no meio de vocês tem os nicolaítas, mas Deus, além desse elogio, ele traz uma admoestação. Em suma, Deus, Jesus dizendo: vocês são árduos no trabalho, vocês são perseverantes, vocês têm suportado, vocês têm enfrentado Nicolau, vocês têm rejeitado os nicolaítas, mas eu tenho contra ti, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa doutrina, esse ensino que aborda abandonar o primeiro amor, nós não vamos entrar nele aqui. É muito vasto, porque é subjetivo. O que era o meu primeiro amor? O que era o seu primeiro amor, né? Como você viu o cristianismo quando você aceitou a fé? Como você trabalhava na obra de Deus quando você iniciou a sua fé? Como você trabalha hoje? Como você vê o cristianismo hoje? Então é algo pessoal, é algo individual. Mas Deus, que sonda todas as coisas, sondou o coração daquela igreja e percebeu que eles eram fiéis. Tá? Eles não tinham escândalo, eles lutavam contra as falsas doutrinas, eles pregavam as palavras que tinham que ser pregadas, eles resistiam os nicolaítas, mas no fundo do coração, o amor deles já não era como o primeiro amor. Segunda igreja a ser citada, Esmirna. O elogio que Cristo faz a Esmirna, ouçam: conheço as tuas aflições, conheço a tua pobreza, contudo tu és rico. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Fernando, não ouvi nenhuma crítica a esta igreja enquanto você lia. De fato, quando você olha na Bíblia Sagrada, não há uma crítica sequer de Cristo para a igreja de Esmirna. Eles eram tão humildes que Cristo vai falar: olha, eu conheço as aflições de vocês, eu conheço que vocês se sentem pobres, mas vocês são ricos. Financeiramente, irmão Cairo Magalhães, eles eram pobres. Fisicamente, materialmente, essa igreja era uma igreja menor, era uma igreja financeiramente mais frágil, e eles se sentiam pobres, mas Cristo olha para eles e diz: olha,
vocês são ricos. Em outras palavras, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cristo estava dizendo subjetivamente isso àqueles, né? Que adianta o homem ser famoso no mundo inteiro? Que adianta o homem ter amigos influentes e ter contas em todos os bancos e no fim ele perder a sua salvação? Então a verdadeira riqueza que o ser humano pode adquirir é o conhecimento de quem é Deus. A maior riqueza que o homem pode adquirir é o verdadeiro conhecimento de Deus. E Jesus então alegra eles dizendo: vocês são ricos. E ponto final. Não tem nenhuma crítica a esta igreja. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. O elogio que Cristo faz: eu conheço o lugar que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciastes até aqui a tua fé. Então Cristo, ao falar com os irmãos da igreja de Pérgamo, ele começa afirmando que ele sabe aonde a igreja está implantada. E ele sabe que dentro da igreja tem um trono de Satanás. O que Cristo queria dizer isso? O que Cristo queria dizer com isso não está patente aqui para nós. Mas algo de bom não acontecia na igreja de Pérgamo. Mas Cristo diz: conheço que até aqui não renunciastes à tua fé. É o elogio de Cristo. Porém, aqui sim, Cristo faz uma admoestação. Porém, eu tenho contra ti que tens contigo os que seguem a Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel. E tens também aí dentro alguns dos que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas aqui, seguidores de Nicolau, eles estavam arraigados em tudo quanto é parte. Em todo lugar tinha essa raça ruim, negando que para o homem chegar até Deus deveria haver renúncia, deveria haver mudança de atitude. Os nicolaítas diziam que isso tudo era balela, era bobeira, que Deus existe, que Cristo existiu e morreu, porém ele só queria o coração. Sabe aquela doutrininha que tem por aí que diz: Cristo só quer o coração? Até parece que Cristo é açougueiro, né? Até parece que Cristo é um chefe de cozinha francês que só trabalha com o coração. Para com isso. O corpo inteiro é templo e morada do Espírito Santo de Deus, tá? O corpo inteiro foi construído lá no livro do Éden, do livro de Gênesis no Éden, a imagem e semelhança de Deus, tá? Deus, ele é a sua imagem e semelhança. Ele tem 2 pés, 5 dedos em cada pé, 5 dedos em cada mão. Ele tem 2 braços bonitinhos. Eu vou abordar isso aqui como se eu estivesse abordando o maternal, ensinando o ABC, porque estamos na igreja. Às vezes, por não falar as coisas simples que edificam, às vezes os pregadores, por procurar falar só coisas difíceis, o fazem. E o povo vai embora sem aprender nada, porque às vezes a vaidade toma conta do coração do homem e ele não quer falar o ABC da Bíblia Sagrada, porque às vezes não agrada, às vezes não dá ibope, às vezes não arranca um glória a Deus e aleluia, mas nós estamos numa escola, tá? É um ambiente de escola. Aqui é o lugar de nós aprendermos as coisas simples da Bíblia Sagrada. Então, Deus, ele não é açougueiro. Deus, ele não é chefe de cozinha francês especializado em coração, não. Deus, ele nos quer por completo, ele nos quer por inteiro, para nos enviar e darmos fruto, e os frutos que dermos devem permanecer. Quarta igreja que é citada, a igreja de Tiatira. Elogio: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério
que está servindo muito mais agora do que no princípio. Olha como Cristo é amável, olha como Cristo é observador. Ele diz: eu conheço as suas obras, seu amor, sua fé, e que, aliás, vocês estão servindo mais a obra agora do que antes. Porém, eu tenho contra ti que toleras Jezabel, esta mulher que se diz profetiza, mas faz errar o meu povo. Ponto final. Era o defeito da igreja de Tiatira. Fernando, mas Jezabel não tinha morrido lá no Velho Testamento? Como é que mais de 3.500 anos depois, lá na igreja primitiva, lá no Novo Testamento, Jezabel estava congregando em Tiatira? Jezabel morreu, mas ela tinha uma ideia. Jezabel morreu, mas ela tinha uma doutrina. E ideias não morrem, tá? Pode ser boa ou pode ser ruim. Ideia não morre. Haviam pessoas disseminando as doutrinas de Jezabel. Principal coisa que essa doutrina ensinava as mulheres se comportar de maneira imoral e sexual dentro da igreja, seja através de enfeites, sejam através do comprimento ou intensidade dos tecidos. E principalmente, se você começa, irmãos, essa igreja também não teve admoestação, não tinha defeitos nessa igreja, não tinha falhas. De 7 igrejas, somente 2 Cristo não lançou em face os seus defeitos. Igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. Também não existe elogio a esta igreja. Cristo já começa com uma reprimenda. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Tenha sempre em mente que essas 7 igrejas representam a igreja de hoje. Não só a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, não só essa sede regional aqui, não. As 7 igrejas representam as igrejas de todo mundo, a qual você está incluído. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Rapaz, a situação desta igreja de Laodiceia: os crentes eram mornos, eles não eram frios, eles não eram quentes, eles não tinham serventia para nada. No calor, não eram frio para trazer refrigério. No frio, não eram quentes para aquecer os corações. Não prestavam para nada, tá? Água morna na boca só presta para escovar os dentes. E olha lá, irmão, olha lá. E Cristo está dizendo: porque vocês são mornos, vocês não são quentes, vocês não são frios, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Palavras fortes, mas estamos em uma escola bíblica, em um local que preza pela Bíblia pura. Eu poderia aqui cantar uma música da Xuxa no lugar de ler esse versículo. Eu poderia ler uma página da revista Veja, eu poderia ler uma página da Folha de São Paulo, eu poderia contar uma piada, mas aqui é uma escola que prima pelo ensino da Bíblia Sagrada como ela é, sem mistura. Aqui somos atalaia, e o papel do atalaia é ouvir a mensagem transmitida do jeito que ouviu. Todos nós já aprendemos isso aqui. E Cristo está dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Era uma igreja que dava muito trabalho, e Cristo, no versículo 17, diz assim: olha, vocês falam que estão ricos, mas as riquezas de vocês não prestam para nada, porque vocês não reconhecem o meu nome e nem sabem que são miseráveis.
Portanto, ofereço-te este conselho. Agora Cristo oferecendo um conselho a essa igreja, ou seja, nada estava perdido. Cristo não estava rejeitando Laodiceia. Ele estava bravo? Estava furioso? Estava. Mas ele diz, portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Adquira também de mim roupas brancas, para que possas cobrir as tuas vergonhas e as vossas nudez. E comprar de mim um colírio, para que se possam ungir os teus olhos e possas enxergar claramente. Cristo estava dizendo que eles eram ricos, mas eram pobres, diferente de Mina, que era pobre, mas era rica. Cristo estava dizendo que eles estavam vestidos, mas estavam nus. Aconselho que compre de mim roupas brancas, para que tampem as vossas vergonhas. E terceiro, Cristo fala, aconselho que compre de mim colírio, para que possas enxergar claramente. Eles precisavam de colírio por quê? Porque estavam tão miseravelmente corrompidos, estavam tão miseravelmente longe de Cristo, que não conseguiam enxergar a sua condição moral e espiritual. E Cristo então fala, compra de mim colírio, para vocês enxergarem a verdade. Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Agora vamos adiantar um pouco, vamos para o tópico 1.2 e apertar um pouco do nosso passo. Havia naquele tempo outras igrejas, foi o início do tópico 1.2. E no final termina dizendo, Cristo sabe, conhece e nos socorre. Então diante de tudo isso, descanse o seu coração, porque Cristo te conhece e Cristo te socorre. Começamos então agora no tópico 1.3. Uma advertência para os nossos dias. Após tanto tempo decorrido da revelação dada a João sobre o estado daquelas igrejas, é preciso sermos sensíveis à palavra de Deus e que chegou até nós, e à ação do Espírito Santo que continua avisando ao povo de Deus acerca dos perigos que rondam a igreja, buscando desviar os discípulos de Cristo do caminho da santificação, do fervor espiritual, temor a Deus e comodismo e conformismo com os valores e costumes mundanos. O apóstolo Paulo exortou, examinai-vos, provai-vos a vós mesmos, 2 Coríntios 13:5. É necessário um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa e de adoração sincera. Em seu sermão profético, portanto, bem antes das mensagens à igreja da Ásia, o Senhor Jesus já alertava, perseverar, olhai, vigiai e orai, e não vos ache dormindo. Aqui no tópico 1.3 é nos listado perigos que rondam a igreja. Primeiro perigo que ronda a igreja, e eu não vou citar nada de mim mesmo, eu só vou dar ênfase e jogar luz aos perigos que o pastor William, que é o comentarista da lição, vai arrolar aí no tópico 1.3. Então no tópico 1.3 tem muito perigo rondando a igreja, e eu vou citar aqui para os irmãos os perigos que estão aí citados no material teológico, que é a Bíblia e a revista que está na sua mão. Primeiro perigo, desviar os discípulos de Cristo do caminho da santificação. Por que é perigoso desviar do caminho da santificação? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Tá? Existem ajuntamentos de pessoas, existem ensinamentos por aí dizendo que santificação é coisa do passado, que santificação é retrógrado, que santificação é do tempo de Paulo Lebas Macalão. Mas o que é santificação? Santificação não é vestir de roupa branca e nem colocar uma auréola por cima da cabeça. Não é isso. Santificação, do hebraico, separação. Como é que a pessoa se diz crente, evangélica, servo de Deus, se não separa da roda dos escarnecedores, se não separa das festas mundanas, né? Se ingere bebida alcoólica, se fuma cigarro, se engana, se mente, se comete falcatruas,
se faz N coisas erradas, se não tem uma separação, como é que essa pessoa vai entrar no céu pelas portas? Que a porta é Jesus. Não tem como. Por isso que é perigoso o crente achar que santificação não tem nada a ver. Que é normal. Olha, para com isso. Sem santificação ninguém verá a Deus. Segundo perigo que o pastor William nos cita, desviar do fervor espiritual. O que é fervor espiritual? Existem muitos significados, mas um desses para fervor é desejo ardente. Exemplo, o leite, ao atingir o ponto de fervura, no seu fervor, ele sobe na panela. Da mesma forma, o crente precisa estar por dentro, sempre em ponto de ebulição, sempre com fervor, sempre fervendo, para a qualquer momento estar pronto para subir, não como leite na panela, mas subir no arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo exemplo, coisa básica do dia a dia. O caminhão está ligado no ponto morto ali, tá aquele barulhinho gostoso, suave do lado de fora, tranquilo, mas por dentro o diesel está explodindo, o motor está em ponto de fervor e de ebulição, que a hora que o motorista dá marcha, ele já libera os seus cavalos de potência instantaneamente. Em outras palavras, o crente precisa manter o fervor, porque a qualquer momento ele pode ser testado. O inimigo pode vir com um prato, o inimigo pode vir com uma proposta, e você não está pronto para dar marcha. E aí você não consegue fugir. Aí você fica perto do problema, sendo tentado, quando na verdade deveria fugir. José estava em ponto de ebulição. Quando a mulher de Potifar chegou nua nele, arrancou a roupa dele, que chegou nele a marcha, José foi embora e saiu de perto daquela mulher ali, porque ele estava em ponto de fervor, estava fervendo, existia um preparo que a mulher não conhecia. Então, não é do lado de fora que o nosso fervor, que o nosso preparo deve ser mostrado, não. Nosso preparo, ele é no interior, tá? Não precisa eu me preocupar em se mostrar crente para você. Não precisa você se preocupar em mostrar crente para mim, tá? Você precisa entender que na hora da marcha, você precisa estar no ponto, para o inimigo não te pegar no laço do passarinheiro. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro perigo. Desviar do temor a Deus. Temor. Provérbios capítulo 9 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor, sem sabedoria. Sem sabedoria, burro. Burro. Burro é um animal de carga que vai aonde o seu dono quer. O adversário, ele faz de pessoas, às vezes, cavalo dele. Ele implanta na pessoa o seguinte: eu não sou crente, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser feliz. E a pessoa vai entrando no mundo, daqui a pouco ela cai em si, está viciada, escravizada pelo inimigo. E aonde está essa liberdade que ela tanto se gabava dela? Sem temor a Deus, não tem conhecimento. Sem conhecimento é burro. Sendo burro, o homem torna-se escravo de alguém, que vai aonde alguém manda, que atende pelo nome de quem quiser chamar. E Deus não tem isso para a nossa vida. Deus não tem isso para nós. Alguém disse que temor é coisa de Paulo Levas Macalão, mas temor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, quer ser inteligente, quer saber entrar, quer saber sair em qualquer ambiente, tenha temor a Deus. E quarto e último perigo é o perigo do comodismo e o conformismo com os valores e costumes do mundo. Aqui eu não vou nem entrar no âmbito dessa questão dos valores do mundo. Polêmica nisso aqui. Os valores do mundo você conhece, tá? O que o mundo está pregando aí você conhece, tá? Sobre casamento, sobre aborto, sobre sexualidade, sobre escolhas, você conhece de cor salteado. E nós, como igreja, não podemos nos conformar com os rudimentos desse mundo. É o último perigo que é citado no tópico 1.3. Esse perigo, ele é real.
Esse perigo, ele é imediato. Esse perigo, ele é para os nossos dias. Precisamos tomar cuidado. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tópico 2. A mensagem de Cristo. As mensagens às 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x na igreja de Cristo, mostrando características e qualidades admiráveis, mas sem esconder erros, desvios doutrinários e fracassos morais e espirituais. Jesus trata diretamente com a sua noiva e a admoesta a fim de que haja despertamento, mudança profunda e perene. Cada uma das mensagens são uma forte trombeta de Deus tocando, até que chegue finalmente a última trombeta. Aqui no início do tópico 2, o comentarista nos fala que tudo que ele nos trouxe até aqui, desse estudo, sobre as 7 igrejas, são, na verdade, um raio-x de Cristo. É Deus sondando as igrejas e nos mostrando como se fosse um raio-x. Os problemas que existem, ele fala aqui que existem problemas, que foi mostrado problemas, que foi mostrado defeitos, mas que também foram mostradas qualidades admiráveis, que mostra que o ser humano está em constante evolução, em constante aprendizado, e Deus leva isso em conta. Eu sempre falo, Deus não é um velho rabugento na eternidade, com um pedaço de pau na cabeça, com a mão levantada, com um pedaço de pau na minha cabeça, só esperando eu errar para me dar uma cajadada, não. Tá? Deus não é alguém triste na eternidade, rabugento, não. Deus, ele é alegre, ele é inteligente, ele é amoroso, ele é zeloso para com as nossas vidas. Deus é o nosso Pai. Tópico 2.1. Estrutura da mensagem. Ao estudar as mensagens das 7 igrejas da Ásia de uma forma mais minuciosa, um detalhe muito importante não pode deixar de ser observado. As mensagens possuem 5 pontos em comum. Primeiro, revelam vários títulos e atributos a Cristo, qualidades encontradas, exortação, conselho e ordem, e promessa ao que vencer. Nisso, podemos aprender uma lição importante. Em tempos de inversão de valor e desrespeito à família, Deus vê além da aparência das coisas. Ele sabe o que somos realmente. Aquele que diz, conheço as tuas obras, sabe também o motivo pelo qual a fazemos. Aqui o comentarista ainda adiciona que Deus sabe de todas as coisas, que nos conhece e conhece as nossas obras. Às vezes a gente se preocupa o que vão pensar de nós, o que vão achar de nós. É um pensamento e uma preocupação que não precisa existir, porque Cristo conhece as nossas obras e a recompensa vem dele. A Bíblia também diz que toda boa obra tem recompensa. Então não se preocupe se alguém não está vendo. Aqui a Bíblia está dizendo, conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, eu conheço o que você faz e eu conheço o motivo pelo qual você faz. Esse conhecer o motivo é quando ele vai provar a nossa obra no fogo. Tem muita obra que quando for provada no fogo, no grande dia do juiz do trono branco, que é para dar o galardão a cada um de nós que formos salvos, tem muita gente que vai entrar no céu salvo. Mas tem gente achando que vai ter uma coroa de 2 metros de altura. Mas o motivo que levou ele a fazer essa obra vai ser provado ali. Não sou eu que vou provar agora, não é você que vai julgar agora, mas no dia do juízo do trono branco, toda obra feita por mim e por você vai ser passada no fogo. Tem muitas que vão desaparecer como palha no fogo e outras não. Agora, saber qual é impossível nesse exato momento. E também não cabe a nós, porque também não somos juiz. Tópico 2.2. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não receberam exortações ao arrependimento. Aqui ele recapitula conosco. Ele diz que tinham 7 igrejas. De 7, apenas 2 não sofreram a reprimenda, que foi os pobrezinhos de Esmirna, que se achavam pobres e eram ricos, e os irmãos de Filadélfia. Coisa maravilhosa.
Ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e desvios doutrinários que vemos nela, oferece em sua longanimidade tempo para a mudança. Apocalipse capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz assim: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Agora mesmo, ele, Cristo, ainda espera pacientemente pelos frutos do arrependimento daquele que caiu ou fracassou em sua fé. Antes do juízo futuro, Jesus oferece em sua graça uma oportunidade, de Tiago 4:8. Este arrependimento, não acontecendo, dará lugar ao juízo divino. Apocalipse 22:15. O livro de João, no capítulo 14, diz que Deus, ele não veio destruir, ele veio salvar os que se haviam perdido. Tá? Deus não veio destruir nada, ele veio apenas salvar. Os que vão se destruir, os que vão se perder, é porque não receberam a Cristo como Messias. Tópico 2.3, a promessa de Cristo. De forma geral, a promessa é o compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa. A promessa pode ser feita verbalmente ou por escrito. Jesus fez muitas promessas e fez questão de registrá-las para que nós fôssemos alcançados por elas. A Bíblia tem muitas promessas. A primeira promessa, ainda no Éden, fala da primeira vinda de Cristo. E essa promessa se cumpriu. Ele veio e morreu na cruz do Calvário. O derramamento do Espírito também já se cumpriu. Lá em Atos 2, no dia da festa dos Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e batizou a muitos com o Espírito Santo. Restauração do povo de Israel também já se cumpriu. Em 1948 deu início e em 1949, atual agora, Israel foi reconhecido como país. Antes não era assim. Também se cumpriu a promessa. Dentre muitas outras, nas mensagens às 7 igrejas da Ásia, todas terminam com promessas que falam da igreja reinando com Cristo. Irmãos, às vezes a gente fala de promessa e ficamos esperando o cumprimento dela lá longe. Muitos olham para a Bíblia Sagrada e vê a Bíblia como um livro de promessa, onde nada se cumpriu ainda. Mas que coisa linda! A Bíblia estava dizendo que Cristo viria, ele veio. A Bíblia estava dizendo que haveria um derramamento do Espírito Santo e isso já aconteceu. A Bíblia diz que Israel seria restaurado e isso já aconteceu também, né? São coisas que foram escritas aí há mais de 3.000 anos, né? Como é que alguém há milênios ia saber que Israel seria destruído, mas que seria restaurado um dia, né? Que coisa maravilhosa é olhar para a Bíblia nesse prisma, né? Com esse poder que ela tem de prever o futuro das coisas. Às vezes eu não consigo compreender como ainda existem pessoas que não creem nisso. Alguém que ainda duvida da Bíblia Sagrada, né? Algo tão real, algo tão profético, algo inerrável, algo... Olha, eu não sei nem usar uma palavra correta para descrever o que é a Bíblia Sagrada. Esse livro vivo que prevê coisas que ainda não aconteceram, às vezes com distância de milênios. A Bíblia é maravilhosa. Irmãos, o privilégio que nós estamos tendo aqui nessa manhã e que temos todo dia de ser crente, de ouvir uma pregação, ele precisa ser valorizado. Precisamos valorizar a nossa cristandade. Precisamos valorizar a nossa religião, o cristianismo, o estudo da palavra de Deus. A Bíblia é um tesouro indescritível na nossa mão. E às vezes nós não damos o devido valor que ela deveria receber. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tópico 3. Tenho 6 minutos para terminar e vou concluir. A mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel vital na vida e existência da Igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a Igreja não mais existiria ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo nesse mundo e, ao mesmo tempo, prepara a noiva para o arrebatamento. Tópico 3.1. Outro Consolador. Tópico 3, ele vai nos falar do Espírito Santo, que é
a força motriz da sua fé. Tá? Tudo que você sabe sobre Deus, toda a força que você tem para ser fiel, ela vem do Espírito Santo. Depois da última ceia, Jesus confortou e instruiu os discípulos que estavam aflitos com a proximidade da sua partida. Neste momento, faz a promessa de enviar outro Consolador, João 14, que ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo que o Mestre ensinou. Testificaria de Cristo e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso deixa claro que, sem a presença do Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido a tudo que passou nestes 2000 anos e chegado até aqui. Maravilha! Sem o Espírito Santo, a igreja não teria sobrevivido até aqui. Jesus era Deus e continua sendo, mas ele estava limitado pelo seu corpo físico. Então, quando ele sobe ao céu, ele já tinha feito a promessa e ele cumpre a promessa de mandar o Consolador. E esse Consolador, ele seria o representante de Cristo na terra. Esse Consolador não tem corpo, ele é o Espírito Santo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está dentro de cada cristão ao mesmo tempo. E ele é o combustível que nos move. 3.2. Ele reveste e dá os dons. É o Espírito Santo que dá sentido e realização na vida cristã. Só após o revestimento de poder, os discípulos estariam prontos para serem testemunhas de Jesus. Lucas 24, 49. Ao ser revestido de poder, o cristão fala em línguas que são concedidas pelo Espírito. Os dons espirituais são do Espírito Santo e ele reparte como quer. Isso tudo mostra nossa total dependência do Espírito Santo. A igreja primitiva não dispunha de nenhuma das facilidades tecnológicas que possuímos, mas evangelizou o mundo de sua época, porque tinha o poder que advém de um relacionamento de comunhão e dependência do Espírito. Falharemos se não nos voltarmos para Deus agora, com sincera devoção e coração quebrantado. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, essa é a nossa última hora. Aqui no tópico 3.2, o comentarista nos chama a atenção para o fato de que a igreja primitiva não tinha facilidades tecnológicas, mas era uma igreja que crescia porque era uma igreja dependente do Espírito Santo de Deus, né? Em cada pregação, 3.000 almas eram adicionadas ao corpo de Cristo, né? Pessoas eram impactadas pela libertação de Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo da vida daquela igreja. E aqui ele nos diz que o nosso tempo é agora. O nosso tempo é agora e esta é a última hora. Tópico 3.3. O Espírito prepara a noiva para o arrebatamento. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem um papel de vital importância, pois sendo o outro Consolador, está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo, Romanos 8:11, quando seremos glorificados com Cristo. Também nos adverte com relação ao perigo de entristecer o Espírito, sendo que fomos selados por ele para o dia da nossa redenção. Efésios 4:30. Em suma, podemos afirmar que, assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaac, o Espírito prepara a noiva de Cristo para o seu encontro com o noivo no dia do arrebatamento. E aqui ele nos chama a atenção para o fato de que, se quisermos estarmos preparados para o dia do arrebatamento, precisamos buscar e conhecer o Espírito Santo de Deus. Nosso motivo de oração. O motivo de oração é: ore para que a igreja de Cristo permaneça fiel. Convido os irmãos para ficarem de pé. Quem estiver fora da nave da igreja também já pode ir entrando. E a igreja de pé vai orar para que a igreja de Cristo permaneça fiel.
Soberano Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento queremos pedir pela força, nesse momento queremos pedir pela resistência, nesse momento queremos pedir pela fortaleza espiritual da sua igreja na terra. Queremos pedir ao Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, seja a força vital, preencha todas as igrejas da terra, aonde houver um ajuntamento de pessoas, ó Pai, clamando pelo teu nome, ali está uma igreja, e nós te pedimos em oração, visita, fortalece e confirma a tua obra, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus Pai, amém.